Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Psico Aprender. Na aula de hoje, neste vídeo interativo, eu quero mostrar uma outra forma de como os pais trabalharem as suas crianças em casa. Para muitos, esse canal pode não ajudar tanto, porque esse canal não é voltado para a pessoa adulta, mas para a criança com dificuldade de aprendizagem. Eu sou psicopedagogo, eu trabalho com alunos com necessidades especiais, isso em todas as suas síndromes, e dificuldade de aprendizagem, transtornos e assim por diante. E muitas crianças têm bastante dificuldade de leitura, de como aprender a leitura. Na escola dá trabalho, a professora não consegue desenvolver a leitura da criança. Em casa, às vezes a criança fica sem fazer nada e os pais não conseguem desenvolver o tipo de atividade com essa criança em casa. E a criança termina com o tempo desocupado quando poderia, de alguma forma, estar ocupando aquele tempo vago. E eu quero passar hoje aqui uma forma bem prática de como os pais estarem trabalhando seus filhos em casa. Não importa se a criança não tenha algum transtorno, mas se a criança tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ela não consegue interagir bem, ela não consegue ter uma boa socialização, e quando não existe uma boa socialização, a dificuldade de aprendizagem se manifesta aí. Por exemplo, a criança hiperativa. Quando a criança é hiperativa, nota-se no comportamento da criança que ela tem algum tipo de transtorno. A hiperatividade se manifesta porque a criança não consegue, muitas vezes, ficar parado por muito tempo na carteira, na escola, em um lugar determinado. Mas aquela criança que fica na escola, na sala, bem quietinha no canto, e o professor vê aquela criança tão comportada, aquele adolescente, e diz: aquela criança, aquele rapaz, aquele aluno, aquela aluna, é tão bom, não conversa, não faz leitura, não briga com ninguém, é calada, é introspectiva, fica somente ouvindo e aprendendo. Nem sempre é, nem sempre é. Pode ser uma criança com dificuldade de aprendizagem, aquela criança, vamos dizer, apática ao que está acontecendo no mundo da aprendizagem. Quando aquele aluno está na sala de aula e não consegue interagir com a turma, tem alguma dificuldade muito séria com esse aluno. E é justamente aí onde o professor também deve ter o seu olhar crítico de observar atentamente para as coisas. Mas com relação à criança em casa, para os pais, eu quero abordar aqui este tipo de atividade lúdica, simples e divertida para a criança. Essa atividade eu trabalhei com uma criança com dificuldade de aprendizagem. A criança que não interage, aquela criança que não está aprendendo na sala de aula. E tem que descobrir o porquê que essa criança não está aprendendo. E é justamente aí que entra a pessoa do psicopedagogo. Como trabalhar a leitura com uma criança que não consegue ler na sala de aula? Então vamos lá. Primeiro, eu sempre digo, o quadro é importante. O quadro é fundamental que os pais tenham em casa, para que os pais, juntamente com o filho, desenvolvam atividade de aprendizagem em casa. E aqui está uma das formas da criança aprender brincando, porque brincando também se aprende, é justamente através do desenho. Aqui eu pedi para a criança desenhar aqui a sua mãe. E a criança desenhou a sua mãe no seu modo, o modo como ela vê a sua mãe. Ela tem a sua mãe na sua mente e ela fez aqui a caricatura da sua mãe. E eu perguntei à sua mãe, ela disse, é a minha mãe. Lindo, gostei. Em seguida, eu pedi para ela desenhar o seu pai. Aqui está, a criança desenhou o pai dela. Olha só, este é o pai dela. E eu perguntei, é o seu pai? Ela disse, é o meu pai.
Muito bem, gostei, tá bonito. Agora desenhe você. Eu? Sim, agora desenhe você. Crie a sua imagem aqui. E ela projetou a imagem dela aqui. Como você pode ver, uma criança com o cabelo do lado, direitinho, bonitinho, com as mãos para cima. Observe algo semelhante. A imagem fala forte. A imagem, ela tem um tipo de mensagem a passar. Primeiro, a gente vê que as crianças estão todos, o pai com a mão para cima, a mãe com as mãos para cima e a criança com as mãos para cima. A imagem fala, e o psicopedagogo ele precisa observar isso. Quando a criança está com as mãos para cima na imagem, isso aqui é um sinal de chamando a atenção para ela. Alguém precisa olhar para ela. É como que um pedido de socorro, porque a imagem transmite a mensagem. Então a criança, por mais que ela esteja arrumadinha, os pais arrumadinhos, a mãe arrumadinha, ainda assim as mãos para cima estão transmitindo uma imagem. O que é que ela está passando através dessa imagem? Quando ela terminou de fazer as imagens, aí entrou o processo da escrita da criança. Vamos escrever o nome mãe. Vamos, mas eu não sei escrever. Então vamos aprender juntos. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos aprender juntos. É aí que entra. Os pais precisam ter muita calma, tranquilidade, passividade, amor para aplicar o desenho, a leitura e a escrita ao mesmo tempo. E a criança aprende. Quando ela aprende, eu pedi, agora vamos desenhar o nome de mamãe. Então, qual a primeira letra do nome mãe? Não teve resposta, ficou difícil. Vamos falar disso comigo. M. Que som é este? E ela não conseguiu dizer. É um som de um M. Desenha o M, escreve o M, faz o M. Eu não sei. Eu vou lhe ensinar. Então, o que foi que eu fiz? Eu escrevi a letra M. Que letra é essa? M. Que letra é esta? A. Que letra é essa? E. Então faz o tio. E a criança vai aprender que nome é esse, mãe, a letra e assim por diante. Fazendo o vídeo. Tranquilo. Estou no meu trabalho aqui. Então, a criança faz, desenha e ao mesmo tempo ela pratica a leitura e a escrita. Tá certo? Ela vai aprender a escrever e ao mesmo tempo a leitura dela. E ela conseguiu formar a palavra mãe e depois praticar a leitura. Quem é esse aqui? É meu pai, do mesmo jeito. Pai tem 3 letras. A primeira letra, a letra P. A segunda, a letra A. A terceira, a letra I. Daí você pergunta, qual a primeira letra do nome pai? E a criança vai dizer, P. Ah, muito bem. Faz um P então? Ele vai desenhar um P. Depois, qual a outra letra que nós falamos? A. Muito bem, desenha a letra A. Mas se os filhos não conseguem escrever o nome pai, o que você faz? Você escreve pai, pronto, faz um traço embaixo e pede para a criança escrever o mesmo nome que você fez aqui, ele vai escrever aqui. Após ele escrever o mesmo nome, aí você apaga e pede para ela repetir, agora sem ver o nome. E ela vai aprender. Quando ela conseguir escrever, então parabenize. Meus parabéns, você conseguiu aprender. Olha, eu estou aprendendo com você. Meu filho, você é inteligente. Graças a Deus. Você vai para a figura dela. Quem é que é você? Então, qual o seu nome? Aí vamos dizer que o nome dela seja Ana. Aqui está filha, para não dizer o nome da personagem. Mas, sabe lá, de repente seja Ana. Então, qual o seu nome? É Ana.
papai, mamãe. Muito bem. Então, qual a primeira letra do seu nome? A. Então, faz a letra A. Ela vai fazer a letra A. Mas se ela não souber escrever o próprio nome, como tem muitas crianças que não conseguem escrever o próprio nome, é aí que a mamãe e papai vai entrar em ação. Ana, você escreve para ela, Ana. E ela vai, você passa um traço novamente, ela vai repetir o nome e ela vai aprender, tá certo? Ela vai identificar as letras e vai conseguir aprender. Outra coisa importante quando a criança utiliza a figura, o desenho, é justamente ela conseguir dimensionar a figura espacial. Lateralidade, esquerda, direito, em cima, embaixo, grande, pequeno, cheio, vazio e assim por diante. Outra coisa importante também é o desenho de figuras. No caso aqui, você pede para ela desenhar, você faz um quadro, né? Se a criança não sabe fazer um dado, o pai também tem que ser criativo, a mãe tem que ser criativa. Como eu vou ensinar o meu filho a fazer um cubo, se ele não sabe? Então vamos aprender juntos? Vamos lá, observe bem. Um pincel com você e um pincel com a criança. O que eu faço aqui, você faz aí, tudo bem? Combine com ela. E você faz o primeiro traço e peça para ela repetir lá. Faz o segundo traço, peça para ela repetir lá. O terceiro traço, do mesmo jeito ela repete lá, fecha o quadradinho, pronto. Põe um círculo no meio, desça novamente e ela vai repetindo do mesmo jeito de lá. Olha, ela vai repetindo lá, tá certo? E assim ela vai desenhando. Fechou aqui? Fechou. Fechou. Estamos aprendendo a desenhar um cubo com a criança. E ela vai fechar os lados. Olha, como é simples, agradável e a criança aprende. Então, é brincando que a criança aprende. Não é através do grito, da forçada. Não, a criança não aprende nada forçado. Não aprende. A criança só aprende brincando. Ela tem que ter prazer com a atividade, tá certo? Então, fica aqui uma dica. O quadro é importante e agora você vai trabalhar a figura espacial, utilizando quem? Os personagens da própria casa. O pai, a mãe, o filho. Peça para a criança desenhar uma casa, uma fazenda. E desenhar uma casa, você pede para ele, agora desenhe uma árvore. Ele vai desenhar uma árvore. Desenhe agora o sol. Ele vai desenhar o sol. Desenha a nuvem cobrindo o sol. Ele vai desenhar a nuvem cobrindo o sol. E vá dando criatividade. O que tem na fazenda? Tem animal, tem um boi. Desenhe um boi. Tem o quê? Um cachorro. Desenhe um cachorro. Ele vai desenhando e vai desenvolvendo as habilidades de raciocínio da criança. Isso é muito importante, tá certo? Então, curta esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva nesse canal. Nos ajude aí a desenvolver esse trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem. Tchau, tchau, um abraço.